Natália Paz agora, viu, Lana? Natália Paz aqui conosco para falar da reta final aí da CPI da pandemia, né? Após o término aí dos trabalhos da comissão previsto para a próxima semana, a CPI da pandemia definiu que se transformará em uma frente parlamentar formal. A gente tem aqui os detalhes com a nossa colega, a Natália Paz. Após o término dos trabalhos da comissão previsto para a próxima semana, a CPI vai se transformar em uma frente parlamentar formal. A ideia inicial era de se tornar apenas um observatório. No primeiro momento, o grupo será formado por senadores. Posteriormente, poderá contar com a colaboração de organizações da sociedade civil. O nome da frente será Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19. A frente tem previsão regimental para a instalação e usará as dependências do Senado Federal para realizar reuniões. Os objetivos da frente parlamentar são acompanhar e fiscalizar os desdobramentos das investigações, cobrar a responsabilização efetiva de todos os acusados, receber novas informações e denúncias sobre irregularidades e erros no combate à pandemia e propor alterações legislativas que ajudem o Brasil a fortalecer o Sistema Único de Saúde e a se preparar para novas epidemias. Na manhã desta quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que já está na hora da CPI entregar o relatório final. Eu acho que o tempo da CPI já foi demais, né? Eles próprios já chegaram à conclusão que esgotou o assunto, né? Então eles têm que agora produzir o relatório e entregar, encaminhar para a Procuradoria-Geral da República para as providências cabíveis que forem necessárias. A ideia não agrada o governo federal e aliados do presidente Jair Bolsonaro. A tropa de choque avalia que o grupo quer apenas perseguir o chefe do executivo. Por já ter respondido por escrito às perguntas enviadas pelos senadores, a CPI desistiu de ouvir pela terceira vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estava convocado para a sessão do próximo dia 18 de outubro. No lugar dele, deverá ser convocado o pneumologista Carlos Carvalho, coordenador da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Segundo as suspeitas da CPI, ele teria adiado a reunião da Conitec, que é um órgão consultivo do Ministério da Saúde. Na pauta estava um relatório que não recomenda o uso do kit Covid, que é composto de remédios comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19. Bom, a gente segue, claro, acompanhando os desdobramentos, no aguardo também do relatório final da conclusão da CPI da Covid, não, Cláudio? Danilo, é o seguinte, por que o Queiroga não foi convocado? Não foi convocado porque se o fosse, ou tivesse sido, os senadores teriam que ouvir esse número que a Lana nos deu agora há pouco. Já são mais de 100 milhões de brasileiros imunizados totalmente contra a Covid-19, 100 milhões, 324.302 brasileiros, de acordo com a plataforma de monitoramento da vacinação, vacinabrasil.org, que eu até recomendo que os nossos ouvintes entrem nesse site para ver os números que estão lá. Até agora já foram imunizadas, foram distribuídas quase 310 milhões de doses de vacinas, aplicadas 253 milhões e meio de doses. Enfim, esses números que mostram que no Brasil 72,5% da população já recebeu ao menos uma dose de vacina, né? Todos esses números seriam repetidos à exaustão pelo ministro da Saúde, e os senadores não queriam estar ouvindo boas notícias sobre vacinação de Covid, muito pelo contrário, né? Corona lovers, como eles são, eles querem ouvir más notícias, né? E elas escasseiam à medida em que, por exemplo, reduzem-se também os números, reduzem-se de maneira significativa os números de novos casos e também de óbitos por Covid. Os novos casos, nunca houve, desde abril, maio do ano passado, vivemos hoje o período de menor número de contaminados por Covid-19. Isso é um triunfo da vacinação, né? Então são todas boas notícias e é por isso, a história é bem diferente, né? É bem por isso que eles desistiram de convocar o ministro da Saúde, que aliás já tinha dito isso, né? Que iria comparecer e levaria esses números, faria um balanço dessa vacinação e tal, e os senadores não querem ouvir balanço positivo de coisíssima nenhuma. E de outro lado,
A CPI não apenas chegou, se exauriu de tal maneira, né, que as pessoas começaram a questioná-la sem maiores provocações, sem que seja necessário ninguém para fazer isso, né? A gente assistiu dias atrás, esse assunto foi praticamente ignorado pela imprensa brasileira, mas a gente assistiu a reação muito firme da mãe do ator Paulo Gustavo, quando convidada a participar de um evento final da CPI, em que os senadores queriam usar os cadáveres das pessoas que faleceram, infelizmente, que entristeceram as suas famílias, seus entes queridos, queriam usar a morte dessas pessoas politicamente no ato final da CPI da Covid-19, e a dona Déia Leal, que é a mãe do ator Paulo Gustavo, reagiu mesmo ao estilo do personagem que ela inspirou e que era vivido pelo seu próprio filho, engraçadíssima, né? A personagem, Dona Hermínia. Aquela série... Hã? Dona Hermínia? A série, como é que é? Minha Mãe é uma Peça, né? Isso. E Dona Déia mostrou que é uma peça mesmo. Ela disse assim, eu bater palmas para Renan Calheiros só se eu estivesse muito louca. Quer dizer, teve senadores que usaram a CPI para tentar lavar a própria biografia. Olha, tem gente ali que não há lavação do mundo que seja suficiente para limpar o que eles fizeram no passado recente. E as pessoas não são bobas, as pessoas têm memória disso e sabem que o que estava em jogo não era exatamente apurar coisíssima nenhuma com relação à Covid. Era criar fatos políticos, factoides, invencionices, narrativas e coisas assim. E no final das contas a gente vai ver que o que resta disso, né? O que é que vai restar disso? Vai restar disso, enfim, tudo que a gente viu ali de falatório, de invenção, né? De coisas de, gabinete paralelo, tudo fantasia, né? Coisas que eles criam e vão... E aí tem os aliados na mídia que ficam repetindo essas expressões e tal, para ver se cola, né? Mas só que, assim, não tem, simplesmente não existe, né? Não resistem essas alegações a qualquer investigação mais séria, e a investigação séria está sendo desenvolvida pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal está atuando há meses nesse caso, apurando responsabilidades em torno do enfrentamento da Covid, o papel dos gestores públicos, do governo federal aos governos municipais. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram mais de uma centena de operações policiais. Só há prefeituras como a do Recife, por exemplo, que é chefiada pelo Partido Socialista Brasileiro, e que o prefeito era um senhor chamado Geraldo Júlio. Só a Prefeitura do Recife, esse ex-prefeito, responde a sete inquéritos ou 7 operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Aconteceram outras, como eu disse, uma centena de outras operações. Isso está sendo verificado não apenas a pessoas que cometeram algum tipo de deslize, de irregularidade, gente que errou ou de propósito, gente que roubou, todas essas pessoas estão sendo criteriosamente investigadas. E essa investigação, sim, é que terá consequências. Não vai ser discurso de político querendo lavar a biografia que vai alterar a verdade que a justiça, no final das contas, vai consagrar. E é o que a gente espera, né? Que ninguém que tenha cometido malfeitorias fique impune. Todos sejam punidos se houve, de fato, crime cometido.